Há nomes na literatura que não pertencem apenas ao seu país. Pertencem à própria humanidade. José Saramago é um desses nomes. Neste vídeo exploraremos uma das suas obras mais importantes da história da literatura portuguesa, de um autor que marcou o século XX. Mas, antes, siga o canal e fique atento, pois esta história vai mudar a sua vida. Tudo fará sentido no final. Nascido em 1922, em Azinhaga, uma pequena aldeia portuguesa, filho de camponeses humildes, Saramago cresceu entre o trabalho duro e o silêncio do campo. Foi serralheiro, tradutor, jornalista e, acima de tudo, observador atento da condição humana. Sua escrita nasceu da experiência e da escuta do povo, das ruas, das pequenas histórias que formam o mundo. Quando, em 1998, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, a Academia Sueca reconheceu a sua capacidade de tornar compreensível uma realidade ilusória, com parábolas sustentadas pela imaginação, compaixão e ironia. No discurso do Nobel, Saramago recordou o avô Jerônimo, camponês analfabeto, dizendo: "O homem mais sábio que conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. Foi a sua maneira de agradecer aqueles que o ensinaram sem palavras, a ternura, a memória e a dignidade humana." Naquele momento, Portugal e o mundo compreenderam que Saramago não escrevia apenas sobre personagens. Ele escrevia sobre todos nós. Entre todas as suas obras, uma ocupa um lugar especial. É o coração pulsante da sua literatura, o Memorial do Convento. Publicado em 1982, o romance mistura história e imaginação, fé e ciência, poder e amor. É uma viagem ao Portugal do século XVIII, um país devoto, rico em ouro vindo do Brasil, mas pobre em justiça e liberdade. É nesse cenário que conhecemos o rei Dom João V, um monarca devoto, ambicioso e cercado de luxo. Casado com Dona Maria Josefa, o casal entra num ciclo de dificuldade para gerar descendência direta ao trono. Sua mulher tenta engravidar, mas, sem sucesso. Para quebrar o enguiço, o rei faz uma promessa a Deus. Se tiver um filho, construirá um convento grandioso, digno da glória divina e da sua própria vaidade. E assim começa a epopeia da construção do convento de Mafra. Uma obra que consumirá não apenas ouro e recursos, mas também o suor e a vida de milhares de trabalhadores. Pedras gigantescas são arrastadas manualmente por trabalhadores, sendo que muitos morrem nesse processo. Pobreza, fome, desgaste, tudo isso afeta aquele povo. Saramago nos mostra o contraste entre as forças de poder e o povo. Enquanto o rei sonha com o céu, o povo vive com os pés na terra, arrastando pedras, movendo blocos imensos, e acreditando que serve a Deus quando na verdade serve a ambição de um homem. Entre esses trabalhadores, conhecemos Baltazar Sete Sóis, um ex-soldado que perdeu a mão esquerda na guerra. Um homem simples, mas curioso e sensível, que carrega na alma mais perguntas do que respostas. Um dia, ele encontra Blimunda Sete Luas, uma mulher de olhar profundo e poder misterioso. Filha de uma mulher acusada de feitiçaria, Blimunda tem o dom de ver o interior das pessoas quando está em jejum. Seu grande poder consiste em conseguir ver as vontades humanas, pequenas luzes invisíveis que movem o mundo. Eles não se declaram, não precisam de promessas. Enquanto o rei constrói um convento de pedra, eles constroem um lar feito de afeto e sonho. É então que surge uma terceira figura, o padre Bartolomeu de Gusmão, o padre voador. Homem de ciência e imaginação, sonha em criar uma máquina que desafie a gravidade. Uma nave que voe pelo céu, movida não por fogo, mas pela força das vontades humanas. Baltazar e Blimunda o ajudam nessa missão. Ela recolhe as vontades invisíveis. Ele dá as mãos. Uma de carne, outra de ferro. A força de trabalho para construir a máquina. Juntos, criam a passarola. A passarola é mais do que uma invenção. É símbolo da liberdade e do espírito humano. É a metáfora do sonho, da esperança e da coragem de desafiar o impossível.
Enquanto o padre sonha com o céu, o rei continua a erguer o convento. Pedra sobre pedra, o monumento cresce. Os sinos tocam, os padres rezam, e o povo sofre em silêncio. A igreja abençoa, o rei ordena, e a terra geme. O ouro do Brasil sustenta a obra, mas o verdadeiro preço é pago com vidas. Homens e mulheres exaustos carregam blocos de mármore que parecem mais pesados que a própria fé. Saramago dá voz a esses anônimos, mostrando que são eles, e não os reis, os verdadeiros construtores da história. A passarola, por sua vez, ganha forma. Quando finalmente voa, é um momento de pura poesia. Baltazar e Blimunda observam o mundo lá do alto, os campos, os rios e aldeias. De cima, o convento parece pequeno. O rei, insignificante. Por um instante, eles experimentam o que todos os seres humanos desejam, a leveza da liberdade. Mas o sonho não pode durar. O padre Bartolomeu é perseguido pela Inquisição. A igreja vê heresia onde há apenas curiosidade. E a passarola é escondida, como se o sonho precisasse esperar outro tempo para nascer de novo. O convento, porém, continua crescendo. Dom João V envelhece, mas a sua obra monumental se aproxima do fim. Quando finalmente está pronta, o rei contempla o convento como quem olha o próprio espelho. É grandioso, imenso, eterno. Mas também vazio. Porque o verdadeiro memorial não é o que ele quis construir. É o outro, invisível, feito de amor e de vontade. É o memorial de Baltazar, de Blimunda, dos trabalhadores, dos que sofreram e sonharam. Saramago mostra que há mais verdade na vontade de um homem simples do que na fé de um rei poderoso. E que os sonhos humanos, mesmo os que fracassam, são mais duradouros do que qualquer monumento de pedra. Quando Blimunda reencontra Baltazar, o destino se cumpre em silêncio. O amor deles, tão discreto e profundo, se transforma em eternidade. Porque o amor, para Saramago, é o único milagre que não precisa de explicação. E assim o romance se encerra, deixando no ar uma pergunta que atravessa o tempo. O que é o verdadeiro memorial? O convento de pedra, erguido pela vaidade? Ou o memorial invisível das mãos que o construíram? A resposta está em cada leitor. Porque Memorial do Convento não é apenas uma história sobre o passado. É uma reflexão sobre o presente. Sobre o poder, a fé, o amor e a liberdade. Saramago transforma o Portugal de Dom João V num espelho do mundo moderno. Mostra que o tempo muda, mas os dilemas humanos permanecem. Sempre haverá quem construa e quem mande construir. Sempre haverá quem sonhe e quem queira impedir o sonho. Depois de Memorial do Convento, José Saramago tornou-se a voz literária de Portugal diante do mundo. Vieram obras grandiosas como o Evangelho segundo Jesus Cristo e Ensaio sobre a Cegueira, mas foi aqui que a sua voz ganhou alma e forma definitiva. Quando recebeu o Nobel, Saramago disse: "O escritor é um homem como os outros, sonha, sofre, espera e procura compreender. Mas o que o distingue é que transforma tudo isso em palavras. E foram essas palavras que o tornaram imortal. Ele não ergueu templos de pedra, mas monumentos de humanidade. Cada frase sua é uma pedra de memória. Cada livro, um memorial de esperança. Ao terminar esta história, o que fica não é o peso do convento, mas a leveza da passarola. Não é o poder do rei, mas o amor de Baltazar e Blimunda. Não é o ouro, mas a vontade invisível que move o mundo." José Saramago escreveu sobre o passado para iluminar o presente. E, talvez, para nos lembrar de que o futuro só existirá enquanto houver quem ouse sonhar. Porque, no final, o verdadeiro memorial somos nós. As nossas vontades, os nossos gestos, e o eterno desejo humano de voar. Se esta história inspirou vocês, lembrem-se disto.
O verdadeiro memorial não se constrói com pedra nem com ouro, mas com memórias, gestos e sonhos. Assim como Saramago transformou a dor e o amor em palavras, cada um de nós pode transformar o mundo à sua volta com a força invisível da vontade. Assim, essa história chega ao fim. Se essa viagem pelo universo de Memorial do Convento te emocionou, deixe o seu like. É um gesto simples, mas que ajuda a manter vivas as histórias que merecem ser contadas. E se você quiser continuar explorando o poder da literatura, da imaginação e do pensamento, inscreva-se no canal. Mais vídeos virão.